Olá, meus colegas. Estamos aí mais uma vez nessa semana maratona fisioterapeuta de elite. Então, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos aí interagindo muito, estou gostando muito dessa semana. E o assunto de hoje, o assunto dessa terceira aula aqui da nossa maratona, e talvez o mais importante, porque é um assunto que é uma dúvida, o tempo todo me perguntam isso, é uma dúvida que a gente se depara todos os dias na clínica, no consultório, na academia, na hora de fortalecer o quadríceps. Então o tema aqui é como fortalecer o quadríceps sem gerar agressão ao joelho, tá? Eu vou falar sobre essa agressão que pode ser ocorrida ou pode ser levada para fêmur patelar, aquela dor anterior do joelho. Se for um cara que está reabilitando o LCA, um pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior, como fortalecer o quadríceps sem agredir. Esse é o tema de hoje, o tema da hora, e espero que vocês gostem, tá? E por que esse assunto? Porque quando a gente pensa em, tô fazendo academia, tá? Eu quero fortalecer o quadríceps, eu quero fazer uma cadeira extensora, eu quero fazer um leg press, eu quero fazer um afundo, um avanço, quero fazer um agachamento, e eu sinto dor no joelho, ou quando eu aumento a carga, quando eu aumento o volume de treino, a pessoa sente aumento da dor, sente desconforto, raspa na frente do joelho, irrita, dói o tendão patelar, dói abaixo da patela, irrita a rofa, gera uma rofite. Então é muito difícil. E pior ainda quando você já tem uma dor crônica, quando você tem uma artrose fêmuro-patelar, artrose tíbio-femoral, quando você tem uma condropatia, condromalácia patelar, ou quando você está reabilitando de uma cirurgia no joelho, qualquer cirurgia no joelho, onde existe um padrão de inibição intenso do quadríceps, e aí você quer começar a trabalhar o quadríceps e não sabe como, se tem angulação. Será que é só botar o peso e sair esticando e dobrando o joelho? Será que é só começar a agachar qualquer jeito? Enfim, como fortalecer o quadríceps sem agredir, que a gente chama das angulações de proteção. Esse é o tema aqui de hoje. Eu quero justamente, como sempre faço e como fiz já nas duas primeiras aulas, eu quero tentar dar toques para que vocês amanhã na clínica, no consultório, na academia, no box de CrossFit, para que vocês a partir de amanhã possam utilizar esses conceitos, ok? Esse é o nosso objetivo, é sanar as dúvidas e dar um direcionamento do que eu faço, mas principalmente baseado em tudo que a gente lê, tudo que a gente consome da literatura e tudo que a gente publica, porque também a gente tem aí uma linha de pesquisa já antiga nessa área de fêmur patelar e de reconstrução do ligamento cruzado anterior, ok? Então, espero que vocês que estão aqui assistindo essa aula sobre como fortalecer o quadríceps com segurança, e você não assistiu as duas primeiras, eu indico para assim que acabar essa aula, vá lá no grupo e busque a aula inicial, que há espaço para mudança biomecânica em corrida. Essa foi a nossa primeira aula gratuita, e depois a segunda, que foi a arte do agachamento. Segurança ou performance. Espero que também tenham gostado das duas primeiras, porque fizemos com muito carinho aí e entregando bastante material interessante para vocês, ok? Então fica aí a ideia. Um recado importante, tá? Assistam essa aula até o fim, porque no final eu tenho certeza que o que eu vou falar para vocês, o que eu vou entregar para vocês é algo que pode mudar o jogo da tua carreira, que pode nortear para onde você vai, pode ser um divisor de águas entre o que você é hoje e o que você pode se tornar, o que você pode vir a crescer, tá bom? Assista até o fim, que tem um recado bombástico, matador para vocês e que pode mudar a tua carreira, pode mudar a forma que você atende os seus clientes, seus pacientes, que você dá a sua aula na academia ou que você atende os seus pacientes, pode mudar muito os teus resultados e principalmente te impulsionar no crescimento da carreira para que você galgue voos mais altos e consiga realmente se fazer cada vez mais uma autoridade na tua cidade, no teu bairro, enfim, tá bom? No teu local de trabalho, no teu local de atendimento. Assistam até o fim essa aula que tem coisa boa aí. Então vamos lá.
Quando a gente fala em como fortalecer o quadríceps, a gente sabe que quando eu vou propor um exercício, eu tenho que propor um exercício que pode ser em cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. O pessoal da educação física usa muito um termo diferente. Eles falam, por exemplo, um leg press ou um agachamento, que nós chamamos na fisioterapia de cadeia cinética fechada. Eles utilizam muito o termo exercício multiarticular, né, que envolve várias articulações. Quando a gente fala em uma cadeira extensora de academia, a gente fala muito em um exercício cadeia cinética aberta, tá? E o pessoal da educação física usa muito o termo uniarticular, tá? É muito próximo, é questão de nomenclatura, tá? É questão de nomenclatura, mas deixa eu especificar um pouquinho o que é cadeia cinética aberta e fechada. A cadeia cinética aberta ela é um movimento que normalmente ela é monoarticular, uniarticular, envolve uma articulação. Pensem na cadeira extensora de academia ou a cadeira flexora, tá? Se ele é uniarticular ou monoarticular, ele vai envolver um grupo muscular. Então, na cadeira extensora, independente se é na fase de subida ou de descida, eu sempre estou trabalhando o quadríceps, o extensor do joelho. Então, de forma concêntrica na subida e de forma excêntrica na descida, mas sempre é o mesmo grupo muscular envolvido. Cadeia cinética aberta é um movimento que ele é um pouquinho mais instável, tá? Porque você não tem o apoio dos pés no chão. Mas também eu poderia falar em cadeia aberta e fechada para membro superior, mas deixa eu focar aqui no membro inferior. A cadeia cinética aberta, ela é um movimento que ele gera um tipo de força articular ou intraarticular de cisalhamento. Ele tem mais cisalhamento articular, tá? Ele é um pouco mais instável e isola um pouco mais um grupo muscular. Já o movimento em cadeia cinética fechada ou o multiarticular, como queiram, ele é um movimento que ele é mais sinestésico, ele é mais guiado, porque normalmente a extremidade distal, os pés, eles estão ou fixos no chão, como no agachamento, ou eles estão numa plataforma, como o leg press, e sempre que você faz movimento em cadeia fechada, e multiarticular, como o próprio nome está dizendo, você usa mais de uma articulação. Então, agachamento e leg press, você usa quadril, você usa joelho e você usa tornozelo. Ele é poliarticular, multiarticular. Sendo multiarticular, você tem vários grupos musculares envolvidos, tá? Então, no agachamento você trabalha muito extensores de quadril, tá? Glúteo máximo principalmente, e os isquiotibiais como extensor do quadril. Você trabalha extensor de joelho tanto na excêntrica, na descida, como na subida, no concêntrico. Então ele envolve quadríceps e ele envolve também a flexão plantar na hora de você subir concentricamente e descer. A panturrilha tem que frear excentricamente. Então seria um exemplo de uso do tríceps sural também. Então ele é multiarticular. O movimento em cadeia fechada, o multiarticular, quando você empurra a plataforma, ela tem o peso do próprio leg press. Ou quando você faz o agachamento, tem o peso do corpo. Então ele tem mais força de compressão articular e menos força de cisalhamento. Para mim, esse tipo de força que ocorre na articulação ele é o mais importante, porque ele envolve justamente o que vai acontecer com ligamentos, com menisco, com cápsula, com membrana, com tendões e etc. Então pense nisso. Compressão, cadeia fechada, mais cisalhamento, cadeia cinética aberta. Os dois são importantes, os dois têm que ser trabalhados. Existe até não digo uma polêmica, mas uma linha de raciocínio, e quando você fala de hipertrofia e fortalecimento, de você usar mais multiarticular, porque ele acaba pegando todos os grupos musculares que você está se referindo aqui, que eu estou me referindo aqui. E quando é uniarticular, ele isola muito e gera um pouco mais de sobrecarga tendínea. Mas eu não vou entrar nessa discussão de hipertrofia ou fortalecimento, porque eu quero deixar para daqui a pouco, quando eu entrar mais a fundo, ok? Eu passei aí os slides para vocês têm os slides, então vão me acompanhando por aí, né? E quando a gente pensa na articulação fêmuro-patelar, articulação da frente do joelho, ela vai ter uma resposta diferente em termos de angulações do movimento, dependendo da cadeia aberta ou da fechada. Em relação à reconstrução do ligamento cruzado anterior, o cara que está nos 3 primeiros meses
de reconstrução do cruzado, a mesma coisa. Ele vai ter diferenças em relação a angulações de proteção, beleza? Outra coisa, quando eu penso principalmente em cadeia fechada, vocês viram a minha aula lá atrás de agachamento. Quando você agacha com o tronco muito reto, você tende a anteriorizar mais o joelho. Então você teoricamente tem mais agressão ou mais sobrecarga, vamos falar assim, na articulação fêmuro-patelar. E se você pensar no menisco, no LCA, também o agachamento com o tronco muito reto tende a gerar mais tensão no LCA. E se você agacha com o joelho muito projetado à frente, aumenta o cisalhamento e isso pode gerar pressão aumentada também. Fechado? Então tem esses dois errinhos que a gente não pode cometer quando fizer um agachamento. Anteriorizar demais o joelho ou usar o tronco reto demais, o que acabaria indiretamente aumentando o uso do quadríceps e aumentando a pressão fêmuro-patelar, ok? Então vamos seguindo aqui. Bom, existe uma coisa muito interessante que é chamada de inibição muscular artrogênica ou inibição artrogênica. Um exemplo claro é quando você opera o joelho, seja menisco, uma artroscopia, seja ligamento, qualquer cirurgia que você faz no joelho, é impressionante como de um dia para o outro, você vai para a cirurgia com quadríceps forte, você opera de manhã, a hora que você vai no quarto, no leito do paciente à tarde, você palpa o quadríceps, ele já está parecendo uma geleia, um padrão em geleia do músculo. Ele já entra em hipotonia, é automático, tá? E é óbvio que quanto mais forte e preparado você for para a cirurgia, menos você vai ter essa hipotonia, mas que existe, não tenha dúvida, né? Ou quando você tem dor crônica no joelho, como uma dor fêmuro-patelar crônica, aos poucos você também vai tendendo a inibir o quadríceps. E o quadríceps a gente sabe que é um músculo importantíssimo, é um músculo chave, talvez, o principal estabilizador do joelho. E o quadríceps, ele então tem que estar sempre ativo, sempre forte, sempre aguentando o tranco, aguentando a sobrecarga. E por que ocorre isso? Por que a dor ou o inchaço do joelho, uma sinovite reativa, uma artrose ou uma cirurgia de joelho inibe tanto o quadríceps? Por que é automático? Porque nós temos muitas terminações nervosas ao redor da membrana sinovial e ao redor da cápsula articular do joelho. E quando você tem uma efusão articular, um edema, uma agressão, um inchaço, algo assim, você tem uma hiperestimulação das terminações nervosas livres. E isso acaba gerando uma onda elétrica ou ondas elétricas ascendentes muito intensa. É uma onda aferente de informação que, quando isso entra no corno posterior da medula e vai para centros superiores, ele acaba gerando uma resposta inibitória na ativação do músculo. Então ninguém perde força muscular de um dia para o outro. Se você está forte, operou o joelho e está fraco no dia seguinte, na verdade você não perdeu força, ninguém fica fraco de um dia para o outro. Isso leva tempo para enfraquecer. Mas então por que o músculo não consegue contrair? Eu tento fazer um SLR anterior e eu apresento um sinal de lag positivo, que é aquele déficit de ativação do quadríceps quando eu tento fazer uma elevação da perna reta. É porque esse músculo ele foi desligado, é como se a eferência fosse bloqueada temporariamente. E é por isso que eu tenho que dar um jeito de fortalecer o quadríceps, de desinibir esse quadríceps para minimizar esse efeito da inibição muscular artrogênica. Tem um trabalho interessante eu acho que é de um dinamarquês, que eu li há muitos anos, que os caras aplicaram no joelho das pessoas, se eu não me engano, era uma solução salina, né, como se fosse soro fisiológico no joelho das pessoas para inflar o joelho, para inchar. E automaticamente, depois que fez o fortalecimento muscular, depois que fez a injeção lá intraarticular de soro fisiológico, tentou fazer o movimento de extensão da coxa e a força inibiu, a força diminuiu. Por quê? Porque é óbvio que existiu uma inibição artrogênica, é uma inibição por alguma coisa que foi feita dentro da articulação. Só que se a partir desse momento vamos falar um pouquinho de LCA, se a partir desse momento desinibir o quadríceps é uma peça fundamental nos primeiros 2-3 meses de pós-operatório de cruzado anterior, como fazer isso sem gerar uma lacidão anterior? Sem fazer com que, ao fortalecer o extensor do joelho, ele não gere uma anteriorização excessiva da tíbia, ele não tensione o LCA,
Porque a gente sabe que quando você opera o LCA, o cirurgião pega ou o tendão patelar ou ele pega tendão dos flexores, semitendina e grácil, e ele faz um enxerto dentro do joelho e ele reconstrói o ligamento. Só que esse ligamento que está reconstruído, ele é um corpo novo ali, um corpo estranho. E aí o que acontece? Inicialmente, o teu corpo, aquele enxerto, ele vai necrosando, ele vai morrendo. Até que com o passar do tempo vai tendo uma neoangiogênese, vai tendo um crescimento de vaso sanguíneo, uma neoangiogênese para dentro desse enxerto. E com o tempo você tem vascularização no enxerto, vão chegando células de defesa, fibroblastos, fatores de crescimento endoteliais, ou seja, vai crescendo uma vascularização, uma vida própria ali, e pela deposição de colágeno que existe por ação dos fibroblastos, aos poucos esse ligamento, esse neoligamento, ele vai ligamentizando. E só lá para 1 ano que histologicamente esse neoligamento vai ter as características de um ligamento normal. Só que principalmente nos primeiros 3 meses de cirurgia do LCA, esse é um momento onde você tem que ter um cuidado enorme, porque como está tendo essa fase ainda de ligamentização ocorrendo, se você nesse momento quiser fortalecer o quadríceps e fizer um exercício que gere translação anterior da tíbia ou translação posterior do fêmur, isso vai gerar tensão no ligamento que está fraco, que está em reconstrução. O que vai acontecer com ele? Ele vai cicatrizar frouxo, ele vai ligamentizar frouxo. E aí a pessoa que está num pós-operatório de 3, 6 meses, 1 ano, sente o joelho com joguinho. Ele tem uma gaveta, um Lachman positivo, ou até em alguns casos um pivot shift, uma rotação interna da tíbia ali positiva com redução. Por quê? Porque o ligamento ficou frouxo. Ainda mais se for uma pessoa que tem frouxidão ligamentar generalizada, a tendência disso é até aumentar. Então, nesse momento, pessoal, é a hora que eu menos quero tensionar esse enxerto, nesses primeiros 3 meses pós-operatório. E aí eu estou citando ali no slide, que está escrito LCA em cima do slide. Percebam aí, ó, que esse é um trabalho de uns caras, Bannon, Fleming, Annette Hayne. É uma série de pesquisadores, cirurgiões de joelho e fisioterapeutas. A Annette Hayne é uma sueca. Cara, esses caras fizeram uma sequência de trabalhos inacreditável. Tá? Um dos trabalhos mais legais de ler, essa sequência deles é uma sequência das mais legais de você ler para você que gosta dessa área. Os caras fizeram o quê? Eles pegaram pessoas que iam passar por uma meniscectomia, que tinha uma lesão de menisco, ia dar uma limpada no menisco, mas não tinham lesão do LCA, estava íntegro. Iam fazer uma artroscopia para menisco. Tá? E no intraoperatório, o que os caras fizeram? Eles implantaram um chip que chama DVRT, é uma célula de carga. E eles foram lá e amarraram esse chip no ligamento cruzado anterior desses caras no intraoperatório. Tá? E aí tinha um fio saindo do joelho desses caras indo até um software, um computador. E aí eles botaram esse cara com uma anestesia local ali, não sei se era local ou hack, mas fizeram esses caras no centro cirúrgico, com o joelho lá anestesiado, com um fiozinho saindo, fazer vários movimentos, por exemplo, de cadeira extensora. Então eles simularam uma cadeira extensora, um uniarticular, uma cadeia cinética aberta, e durante toda a angulação, durante todo o movimento e com cargas diferentes, esse chip ia medindo qual era a tensão que era imposta no LCA. Olha lá a foto do cara no slide, ó, sangue no joelho do cara, ó, tá no intraoperatório, os caras levaram uma cadeira extensora. E com isso eles conseguiriam observar qual era a angulação que eu poderia trabalhar, que tensionava pouco o LCA, e qual era a angulação que era prejudicial. Daqui a pouco eu falo qual era. Os caras publicaram esse trabalho em 95 e foi tão bombástico que eles seguiram nessa linha de pesquisa. Logo depois, observe, os caras levaram uma bicicleta ergométrica, uma bike, para dentro do centro cirúrgico e o cara lá, o cliente, o paciente, pedalando e durante o movimento eles foram observando se tinha tensão ou não no ligamento. E depois empolgaram mais ainda e levaram os caras, olha a foto de baixo, levaram os caras para fazer agachamento bipodal, agachamento unipodal, agachamento projetando o joelho para frente, afundo, avanço, fizeram uma porrada de exercício com os caras e o tempo todo o chipzinho medindo qual era a tensão que era imposta nesse ligamento. Coisa de louco, fantástico esse trabalho. Não sei como é que o comitê de ética dos caras aprovou, mas
É brincadeira, mas é um trabalho maravilhoso, né? Resumo da ópera. Olha essa tabela que linda abaixo. Os caras montaram e de todos esses exercícios que eu acabei de falar, sabe qual é o que mais gera tensão no LCA? Sabe qual é o exercício que mais seria contraindicado eu fazer um cara que fez uma reconstrução do LCA nos primeiros meses? Contração isométrica do quadríceps a 15 graus. Pessoal, se você põe o cara deitado na maca, põe um rolinho embaixo do joelho do cara e manda o cara apertar o rolinho, esse exercício todo mundo faz na clínica. Nossa, na minha época de faculdade, os estágios que eu fazia, esses eram os exercícios mais utilizados. E esse gerou 4,4 de tensão no ligamento. Ele é o mais criminoso para você fazer em alguém que reconstruiu o LCA. Ele gera uma baita lacidão anterior e tensiona o LCA. Então, um exercício simples, que parece inofensivo, ele agride mais do que você botar o cara para agachar até 90 graus, até perto da paralela, um cara pós-operatório. Então nós temos que abolir esse exercício de botar rolinho embaixo do joelho e apertar num pós-operatório de LCA, ele é criminoso. Depois disso, outro que quando você faz agachamento com o joelho muito projetado à frente, tensiona o LCA em qualquer angulação. Quando você faz, por exemplo, pessoal, se você fizer aquele exercício apertando a bolinha ali, apertando o rolinho embaixo do joelho, ele gera mais tensão no LCA do que se você fizer um teste de Lachman ou um teste de gaveta puxando a tíbia para frente com 150 newtons, ou seja, com 15 quilos de carga de força anteriorizando a tíbia, gera menos tensão do que esse exercício que muitos colegas fazem aí. Então, preste atenção, por isso que eu falei que essa é uma das aulas mais importantes, porque fortalecer o quadríceps é uma arte, não é só botar peso e sair fazendo qualquer coisa não. Depois tem agachamentos que você pode fazer, em algumas angulações pega mais, outras angulações pega menos. Quando você contrai em cadeia aberta o quadríceps de 90 graus com o joelho dobrado e estica até uns 45 graus, você gera pouquíssima tensão no enxerto, quase nada. Então você pode no enxerto ou no LCA. Então, de 90 graus de flexão do joelho na cadeia cinética aberta, na cadeira extensora, até uns 45 graus, é uma angulação segura. Se você passar dos 45, do 30 ao 0, os últimos graus de extensão, é ruim, tensiona o LCA. A partir desses trabalhos de Bannon, Fleming e companhia, nós começamos eu e o Flávio Ambrick, um parceiro meu da Santa Casa, nós montamos um termo que chama angulação de proteção. Então, para a cadeia aberta, a angulação de proteção para não agredir o LCA, ela é entre 90 e 45 graus. Qual é a angulação ruim? De 30 graus a 0, a extensão total. Fechado? Bicicleta ergométrica é muito segura, você pode fazer a bike tranquilamente. O paciente no pós-operatório só tem que ter pelo menos aí 95 graus de flexão. Ele tem que já ter feito mais de 90 de flexão para você já poder colocá-lo na bike. Ponha com o banco bem alto para que ele possa fazer o ciclo completo. Sempre coloque carga na bike, porque a partir do momento que você coloca carga na bicicleta, você gera uma força de reação e acaba estabilizando a articulação, faz mais força compressiva e se torna segura para o LCA. E em relação ao agachamento e o leg press, nesse trabalho deles, em relação a contrair os isquiotibiais, qualquer exercício que você fizer para isquio, tranquilo, pode fazer, porque ele posterioriza a tíbia, não vai deixar ela anteriorizar, é seguro. Mas e fortalecer o quadríceps em cadeia fechada, agachamento ou leg press? E aí? Não, esse trabalho do Bannon no Fleming nem mostrou tanto isso, mas tem um trabalho de Rafael Escamídia, que eu cito logo abaixo aí para vocês. É muito interessante o trabalho dele, que é um guia de todos os trabalhos que ele publicou. Rafael Escamídia é um parceiro de Sacramento nos Estados Unidos, parceiraço, vai estar no Brasil aqui semana que vem comigo, e ele é um cara que publica muito em biomecânica do LCA. Sabe o que ele mostrou, pessoal? Que na cadeia fechada, vamos falar de agachamento. No agachamento, se você fizer um mini agachamento de 0 de extensão até metade do arco, de 0 a 45 graus, essa é uma angulação que ela pega mais o LCA, ela tensiona mais o LCA.
Depois que você passa de 45 graus de flexão do joelho e vai até 90 graus, vai tentando fazer um agachamento mais a fundo, você diminui a tensão no LCA. Então eu até poderia dizer e até poderia aceitar se algum fisioterapeuta falar para mim, eu trabalho o pós-operatório imediato de LCA, ou os primeiros 3 meses, de 45 a 90 de agachamento. Tudo bem, pensando no LCA sim. Só que, pessoal, às vezes a gente tem que saber, principalmente quando você consegue fazer um link entre a parte clínica e a parte científica, você precisa saber que existe uma articulação ali na frente que é a fêmuro-patelar. Daqui a pouco eu ia falar, mas já vou introduzir o assunto. Para você fortalecer o quadríceps em cadeia fechada sem agredir a patelofemoral, a angulação correta para você trabalhar é lá em cima, é o mini agachamento, de 0 a 45 graus. Então o mini agachamento, sem anteriorizar o joelho demais, é uma angulação segura para você não gerar sobrecarga fêmuro-patelar. De 45, do meio agachamento até lá a fundo, de 45 a 90, é uma angulação que você que você aumenta muito a tensão na fêmuro-patelar. Então, de 0 a 45 graus no agachamento, você protege a patelofemoral, de 45 a 90, você agride a patelofemoral. Depois que você passa dos 90, quebra a paralela, aí melhora a área de contato fêmuro-patelar e diminui a pressão. Então, de 0 a 45 é bom para a patelofemoral, de 45 a 90 é ruim para a patelofemoral e de 90 para baixo é bom para a patelofemoral. Então, em cadeia cinética fechada, voltando agora para o LCA, mesmo a gente sabendo que de 0 a 45 não é legal para o LCA, mas não sendo legal, a tensão ainda é muito menor do que na cadeia cinética aberta. Então, de grosso modo, a cadeia fechada protege mais o LCA do que a cadeia cinética aberta. Então, o nosso protocolo da Santa Casa partiu do pressuposto que mesmo de 0 a 45, a angulação sendo um pouco mais prejudicial para o LCA, mas é uma tensão que não gera uma tensão tão grande como em cadeia aberta. Por isso que nós trabalhamos de 0 a 45 no pós-operatório de LCA, porque mesmo que tensione um pouco, a gente considera que não é uma tensão exagerada, só que eu protejo a patelofemoral, porque o quadríceps está tão fraco no pós-operatório que se eu trabalhar na angulação errada a patelofemoral eu machuco, começo a ter dor anterior e aí inibe mais ainda o quadríceps. Deu para entender? Parece confuso, mas depois ouça de novo esse vídeo, tá? Para que você entenda melhor. Eu vou resumir aqui o que nós fazemos. Para LCA, cadeia aberta, 90 a 45 graus, tá? E eu só quando o cara está assintomático, que aí eu começo a liberar de 90 a 0, a angulação total, porque aí é óbvio que você gera mais torque no quadríceps. Mas em quem tem dor, eu protejo ali. Em cadeia fechada, para o LCA, eu trabalho de 0 a 45 graus, sabendo que ele tensiona um pouquinho o LCA, mas nós consideramos uma tensão suportável, mas que pelo menos eu protejo a patelofemoral. Então, a angulação de proteção para o LCA em cadeia fechada é de 0 a 45. De 45 a 90 vai doer a patelofemoral, eu espero os 3 meses. Depois de 3 meses, aí você pode começar a trabalhar na angulação total e pensando no LCA. Na patelofemoral, a mesma coisa. De 0 a 45, bom para patelofemoral, 45 a 90 não é bom e agachamento depois dos 90 pode fazer. Tem até muitos colegas, parceiros meus, que defendem muito o agachamento com a bunda lá no chão, até o glúteo encostado quase no tornozelo. É uma visão válida, tá? Porque é óbvio que você aumenta a ativação de glúteo máximo, porque você aumenta o torque dele, do quadríceps. Só que para você chegar lá embaixo com a bunda no chão, você vai passar na angulação de 45 a 90, que agride a patelofemoral. Eu prefiro não utilizar porque eu trato pacientes com dor. Se você estiver pensando no seu atleta da academia, no seu funcional, no seu crossfit, aí tudo bem, porque não é um cara que tem dor no joelho, ele vai suportar essa carga maior. Fechado? Ficou claro? Tá? Muito interessante, sugiro depois a leitura desse trabalho de Rafael Escamídia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Você agachar
anteriorizando o joelho, acho que eu já falei, mas agachar elevando o calcanhar ou com um calçozinho atrás do calcâneo ali para levar o calcanhar, você tende a aumentar o vetor resultante retropatelar e isso vai agredir também a articulação fêmuro-patelar. E quando você agacha com o tronco levemente inclinado, tá? Você diminui a tensão do LCA, provavelmente, porque você aumenta a ação dos isquiotibiais, porque você aumenta a alavanca dele, comprimento e tensão, e ele protege a anteriorização da tíbia. Fechado? Então aqui vários conceitos interessantes de Rafael Escamídia pra gente aqui. E como eu sempre faço, eu gosto de dar aula com um artigo do nosso grupo, tá? Eu sempre gosto de ter os meus artigos para poder fazer uma discussão e não só citar artigos de outros. Então nós, justamente entendendo todos esses conceitos biomecânicos, nós lemos em 2007 um trabalho muito legal da Annette Heine, que eu cito aí abaixo, que ela botou à prova tudo isso que eu estou falando. O que ela pegou? Ela pegou pessoas que tinham feito reconstrução do LCA com tendão patelar e com tendão dos flexores, mas vamos falar hoje do que é mais comum, é tendão dos flexores, a gente encontrar. E ela pegou esses dois grupos e distribuiu os pacientes, pegou esses pacientes e distribuiu em dois grupos. Os dois grupos no pós-operatório de LCA, ela fez o mesmo protocolo de reabilitação de, 6 meses, tá? Só que em um grupo, ela fez o exercício em cadeia cinética aberta. A cadeia cinética fechada foi igual para os dois. Só que em um grupo, ela chamou de cadeia cinética aberta precoce. O que ela fez? Ela começou a fortalecer o quadríceps desses caras na angulação total de 90-0, tá? Já com um mês de cirurgia. Ela chamou de grupo 1 mês. No segundo grupo, ela começou o trabalho de fortalecimento do quadríceps em cadeia aberta só no terceiro mês, ela chamou de PO 3 meses. E ela queria observar se aquele grupo que começou a fazer cadeia aberta para o LCA com 1 mês, se eles teriam uma maior laxidão com 6 meses, após o protocolo. E eu caí para trás quando eu li esse trabalho. Eu lembro até hoje quando eu e o Flavião discutimos esse paper. Pessoal, o grupo que fez cadeia cinética aberta antes da hora, com 1 mês, com angulação total, quando ela avaliou com o CATEMIL, que ela avaliou a translação anterior da tíbia após os 6 meses de tratamento, esse grupo tinha maior laxidão anterior de joelho. Ou seja, fortaleceu o quadríceps errado, arrebenta com uma cirurgia. Pode ser muitas vezes erro de posicionamento de túnel, eu vejo todo santo dia, erro na fixação de enxerto, escolha errada da grossura do enxerto, comprimento do enxerto. Túnel errado é o que mais é comum. Pode ser erro ou um mau posicionamento no intraoperatório, na cirurgia, mas também pode ser uma reabilitação mal feita que não se atenta a todos esses detalhes. Quando eu li esse trabalho, eu falei, então ferrou, porque agora eu vou ter que dizer para os meus residentes na Santa Casa que acabou, e falaria hoje para os meus parceiros, meus sócios do Instituto Trata, eu falei, acabou, não podemos mais fazer cadeia aberta, está abolido do protocolo, porque a Egine mostrou que pode gerar laxidão no ensaio clínico. Só que aí eu pensei, mas por que esse trabalho dela pode ter dado esse resultado? Provavelmente é porque o grupo que fez cadeia aberta com 1 mês, ela não protegeu a angulação, ela liberou a angulação total. E talvez esse tenha sido o fator que gerou a laxidão. Só que eu tinha que provar isso, porque a teoria biomecânica, a perspectiva biomecânica, ela era clara que a angulação de proteção nos trabalhos do Escamilla, da Egine e do Bannon, era clara que existia essa angulação de proteção. E aí eu falei, preciso fazer um paper desse, preciso fazer um trabalho desse. E aí nós desenvolvemos em 3 anos um trabalho, foram 3 anos confeccionando esse trabalho lá na Santa Casa, tá? Onde nós pegamos também pessoas que tinham reconstruído o LCA pelo mesmo grupo e distribuímos esses pacientes em 2 grupos. E nós aplicamos o mesmo protocolo parecido com o da Egine nos 2 grupos. Em um grupo eu comecei a fazer cadeia cinética aberta, fortalecimento do quadríceps com 1 mês. Já com 1 mês eu comecei a bombar quadríceps com carga. Só que a diferença foi
que eu não liberei a angulação total. Eu fiz uma angulação de proteção, de 90 a 45. Essa foi a diferença em relação ao paper da NetRain. E no outro grupo, eu comecei a trabalhar cadeia cinética aberta na angulação total só no terceiro mês, tá? Resultado, pessoal, não houve diferença significante na translação anterior da tíbia. Nós avaliamos com o rolímetro a anteriorização da tíbia. Ou seja, a cadeia aberta pode sim ser realizada para fortalecer o quadríceps em pós-operatório de LCA. Só que tem que se levar em consideração a nossa angulação de proteção, um termo que nós lançamos lá na Santa Casa, angulação de proteção para o LCA. Legal? Fantástico esse trabalho. E o que é interessante, o grupo que começou cadeia aberta antes da hora, ele atingiu um nível de força, nós avaliamos a força muscular, ele atingiu um nível de força do quadríceps antes do que o grupo que começou tardio. Então, depois de um ano de follow-up, se equilibrou a força. Então, pode ou não fazer a cadeia aberta antes da hora, mas se quiser fazer, você vai ganhar mais força, ganhar força mais rápido, isso pode proteger o pós-operatório e não vai levar à lacidão anterior. Esse trabalho nós publicamos simplesmente na American Journal of Sports Medicine, na época tinha 4.0, o fator de impacto dela, foi o trabalho mais lido dentre aqueles publicados no mês, e um trabalho que a gente cita bastante nas nossas aulas por aí, que veio a colocar a cerejinha no bolo sobre como fortalecer o quadríceps sem agredir o LCA. Fechado? Matamos aqui LCA. Vamos agora para a patelofemoral. Vamos nessa parte final agora, patelofemoral, dor fêmuro-patelar. Muita gente fala, eu tenho condromalácia, eu tenho condropatia. O que é isso? Pessoal, todo mundo tem. Vocês que estão me assistindo, se eu fizer uma ressonância do joelho de vocês, vai dar uma condromalácia ou uma condropatia, não tenha dúvida, tá? Então, isso não quer dizer que você tenha dor, mas por isso que eu gosto muito do diagnóstico disfunção ou dor fêmuro-patelar. Porque a dor fêmuro-patelar, ela não é ocasionada pela condromalácia ou pela condropatia. Isso é um achado de imagem. Mas quando você tem déficit de força do quadríceps, déficit de força do complexo posterolateral do quadril, você tem um valgo dinâmico muito intenso, você tem fatores de risco, você tem sobrecarga também de volume, aí aquele enfraquecimento da cartilagem pode corroborar a dor anterior do joelho. É um conjunto de sinais, sintomas e consequências que culminam com a dor anterior. Então o diagnóstico dor fêmuro-patelar ele é mais completo do que simplesmente a pessoa tem condromalácia, tem condropatia, é igual hernia de disco na coluna. O cara pode ter hernia e não ter dor. Não necessariamente você vai ter dor. E olha esse penúltimo slide, num trabalho do Powers, que também tem corroborado muito pelo Scamilla. Vamos ver se vocês entendem o gráfico aí. Ó. Aqui no eixo X mostra a angulação de flexão do joelho. E no eixo Y mostra o estresse na articulação fêmuro-patelar. Em cadeia cinética aberta, que é aqui em azul claro, perceba que quando você está lá, quando você está de 0 a mais ou menos 45 graus em cadeia aberta, que são os últimos graus de extensão na cadeia aberta, observem como a pressão fêmuro-patelar é muito alta. Quando você vai trabalhando entre 90 a 45, a pressão fêmuro-patelar diminui. Então seria uma angulação boa para você trabalhar, vem bem de encontro a tudo que eu falei. Então mesmo na academia com um sujeito que não tem dor, evite, pessoal, ficar fazendo aquela isometria nos últimos graus. Trabalhe mais curto aqui. Se o cara não tiver dor, tudo bem você trabalhar na angulação total e voltar. Vai na angulação total e voltar. Mas pelo amor de Deus, não tem por que você fazer a extensão e ficar fazendo isometria aqui. Ainda mais vídeos que a gente vê aí na internet, nas mídias sociais, o cara vai e ainda fica fazendo força lá em extensão no pé do cara. Aí você arrebenta, você faz uma caipirinha com a cartilagem fêmuro-patelar. Não tem por que agredir desse jeito, mesmo que um cara que não tenha dor. E já quando a gente olha a seta ali azul escuro, né, a linha azul escura, perceba que quando você está de 0 a 45 graus, você tem pouquíssima pressão retropatelar. Então o mini agachamento ele é protetivo. Depois que você passa dos 45 e continua agachando até 90, ele volta a agredir a fêmuro-patelar. Depois que passou de 90, ele volta a não agredir, mas para chegar lá com a bunda no chão, você passou por uma área que agride bastante. Então os resumos desses trabalhos do Scamilla de 2009 e do Powers na JOSPT 2014 mostra que
A cadeia cinética fechada gera mais estresse fêmuro-patelar do que a cadeia aberta. É esperado. Existe um aumento da força compressiva em cadeia patelo-femoral de 60 a 90 graus, de 45 a 90 graus em cadeia fechada. Então, a angulação finalizando fêmuro-patelar, ideal na cadeia fechada, 0,45 graus. E aí eu termino colocando esse vídeo, essa foto. Ali é um atleta da seleção fazendo cadeia cinética aberta, e aí ela está ali começando nessa angulação de 90 e ela vai até mais ou menos 45. Se for fazer esse exercício na maca, amarrando um elástico no pé até a maca, põe um rolinho embaixo do joelho, mas não para estender, é só para deixar o joelho no nível do quadril, põe uma almofadinha ali e aí ela faz de 90 a 45. E aí você pode associar para fortalecer o quadríceps outras teorias, como a eletroestimulação neuromuscular, uma Russo, uma Alce, um Fez, junto com os movimentos, ou até utilizar um manguito de pressão de um tipo isquemia, né? Uma manobra isquêmica aí, um garrote, que a gente já tem publicações nisso também mostrando a sua validade, né? Então acho que basicamente é isso. Fiquei aí nesses 40 minutinhos falando para vocês tudo sobre como fortalecer o quadríceps sem agredir a fêmuro-patelar. E agora, como conclusão aí, deixa eu só colocar aqui, ó, deixa eu só estabilizar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aí, das 3 aulas, então quem assistiu, quem não assistiu as outras, assista lá, a primeira e a segunda. Espero ter respondido todas as dúvidas, ter conseguido responder na aula dúvidas que vocês têm na clínica, no dia a dia. E como eu tinha prometido aí, eu vou depois passar um vídeo para vocês ou um áudio respondendo as dúvidas que vocês colocarem lá nas nossas postagens, tá bom? Nas nossas aulas. Então coloquem lá as perguntas que eu vou responder todas elas. E conforme tinha prometido, principalmente as perguntas da segunda aula e dessa aula aqui, pois a primeira aula eu já respondi bastante, mais de 50 respostas lá. Então da segunda e da terceira aula eu respondo aqui para vocês tranquilamente, beleza? Fico devendo aí, logo a gente coloca essas respostas aqui nos grupos. Então, pessoal, com base nessas aulas todas ministradas durante a semana, falamos muito de joelho, falamos muito de quadríceps, falamos de agachamento, de corrida, entre outras coisas, tá? E eu queria aproveitar esse momento e falar com vocês de um novo projeto que eu estou começando aqui, na verdade já está praticamente pronto, tá? Que é um projeto chamado Inside the Mind, por dentro da mente, como eu avalio e trato pessoas com lesão no membro inferior, ou nos membros, coluna e membros inferiores, tá? Vamos abrir aí a caixa de ferramentas, tá? Eu estou aqui apresentando para vocês esse Inside the Mind, e eu estou muito empolgado, como poucas vezes estive nesses últimos anos, porque eu consegui compactar, eu consegui juntar um material, eu consegui juntar informações, eu juntei tudo que eu estudei nesses últimos 20 anos, nos 20 anos de carreira. Tudo que eu publiquei, tudo que eu estudei, todas as minhas vivências clínicas, tudo que eu captei em congressos, em simpósios, em eventos internacionais, cursos que eu fiz, erros que eu cometi, eu juntei tudo e coloquei dentro desse projeto Inside the Mind. Mas eu consegui colocar de uma forma direta, matadora, uma forma que você vai olhar, vai assistir e você vai usar no outro dia na sua clínica. Você vai ter resposta para aquelas dúvidas que você tem quando trata atletas de musculação, de crossfit, de funcional, de corrida, de futebol, aquelas dúvidas que você tem de como fazer a prescrição do exercício, como periodizar, como saber o momento ideal disso, daquilo, como tirar a sobrecarga de um tecido. Isso vai estar compilado para vocês dentro desse projeto Inside the Mind. E os benefícios vão ser muitos. Isso vai mudar a forma que você atende seus clientes, seus pacientes. Isso vai mudar a forma de você resolver casos que você não resolvia. Se você está cansado de fazer o feijão com arroz
de fazer só o beabá, o básico que você aprendeu na faculdade, que você aprendeu na tua pós, que você, aquele basicão que tem hora que você fala, cara, não sei mais para onde ir, não sei como resolver esse caso, estou em dúvida, essa lesão muscular, essa dor no joelho, essa dor no tornozelo, essa dor na coluna, não sei mais para onde ir. Inside the Mind, por dentro da minha mente, vai te esclarecer e vai te nortear, vai te tirar dúvidas, vai te mostrar esse caminho. Existem muitas pessoas que já assistiram os meus cursos online, que já assistiram as minhas palestras por aí. E quem está próximo, quem já está tendo contato com esse Inside the Mind, está me dizendo que é totalmente inovador. É muito aprofundado e ao mesmo tempo básico, porque eu vou direto no ponto, sem encheção de linguiça. Esses benefícios vão ser muito latentes, eu tenho certeza, nesse meu novo projeto Inside the Mind. Porém, esse novo projeto Inside the Mind, como eu avalio, como o Thiago Fukuda avalia e trata pacientes, atletas com lesões de membros inferiores, ele é totalmente diferente do que aquele outro curso online que eu tenho, que é o Novos Conceitos em Reabilitação de Joelho e Quadril. Totalmente diferente. Aquele curso, ele é o básico, ele avalia testes, ele mostra como ganhar DM, como fortalecer, ele é o básico. Esse aqui, ele começa quando termina o outro. Ele é mais aprofundado. Eu entro com conceitos dos últimos 5 anos, principalmente as novidades que eu tenho visto por aí em corrida, crossfit, funcional, em musculação, em futebol, tudo que se refere a lesões de membros inferiores, principalmente em pessoas mais ativas. E, principalmente, esse curso Inside the Mind, esse novo projeto online, ele não é para todos, tá? É para você, é para quem quer crescer na carreira, é para quem tem dúvidas clínicas e atende pacientes, é para quem quer ter uma cereja do bolo, é para quem quer ser diferente, é para quem quer aprender algo novo, para quem quer estar totalmente atualizado com tudo que eu vivi nesses últimos 20 anos. É para você que tem esse perfil, não é para todo mundo. Se ele não é, esse curso Inside the Mind, esse projeto não é para quem quer ficar fazendo beabá, para quem se resume a fazer o básico, para quem não tem interesse em expandir o horizonte, para quem não tem interesse em crescer na carreira, para quem não quer ser um fisioterapeuta de elite, para quem não quer se diferenciar do mercado, é para quem quer ficar na zona de conforto, é para quem quer ficar estagnado. Para esses não adianta, não é para vocês esse curso. Esse curso é para quem quer crescer, para quem quer estar totalmente atualizado nessas lesões de membro inferior. Fechado? Que mais? Eu queria todos os detalhes deste novo projeto Inside the Mind, por dentro da mente, serão enviados nos grupos, que vocês já estão aqui no grupo, tá? A partir da próxima segunda-feira. Então, segunda-feira que vem, segunda-feira agora, essa segunda a gente vai colocar as informações desse meu novo projeto Inside the Mind, ok? E na quarta que vem, tá? Então tem a segunda que a gente põe as informações, na quarta que vem nós vamos revelar uma super oferta, uma super condição, tá? Só para quem está no grupo, não vai ser externado isso. Só para vocês que estão comigo, só para vocês que estão nessa semana maravilhosa, essa semana de interação, são para vocês que deram um pouco do tempo, são para vocês que querem crescer na carreira, que por isso que estão tirando o tempo que podia estar lá no carnaval, podia estar online, estão aqui com a gente assistindo e escrevendo, e imprimiram a aula e estão acompanhando os slides. Para vocês especificamente vai ter essa super oferta. E se na quarta a gente lança a super oferta, na quinta que vem, preparem-se, na quinta que vem vai ser lançada essa oferta e aí vocês não podem comer bola, porque vai ser algo rápido. Fechado? Segunda, informações, segunda que vem. Quarta, a gente lança essa condição especial só para quem está no grupo. E quinta é a hora do vamos ver. Fechado? Bom, essa maratona que se encerra hoje, fisioterapeuta de elite,
ela vai oferecer a vocês um certificado de 6 horas e que agora no dia 18 de março o Júnior do Cefisa vai colocar aqui no grupo como vocês podem pegar esse certificado. Fechado? Depois a gente indica isso no dia 18 de março. E eu gostei tanto, deu muito trabalho, foram muitas horas aí de gravação e aqui, preparação. Eu tô aqui com vocês, mas 1 hora antes eu já estava alinhando tudo, os vídeos, a internet, caprichando aqui em tudo, no conceito, montando slide. Foram muitas, mas muitas horas que eu dediquei a vocês nesse projeto Fisioterapeuta de Elite. E essa troca de experiência me deu essa vontade, tá? Gostei tanto dessa interação que me deu essa vontade de fazer essa condição especial para vocês na próxima quinta do Inside the Mind, só para os grupos. Só que, finalizando agora, não compre nenhum curso online essa semana. Estagnem, nada. Não comprem cursos online agora. Esperem para a semana que vem. Segurem, porque o Inside the Mind vem aí. Valeu! Abraço a todos, fiquem com Deus, um beijo aí no coração de todos e valeu, gente. Vamos em frente.